iniciar a nossa aula. Nós estamos estudando a Trindade, lembrando que nós nunca vamos, enquanto nós estivermos desse lado do céu, compreendermos 100% a Trindade, tá? Eu conheço N pessoas que tentaram compreender detalhes por detalhes e quase que enlouqueceram, porque você começa devagar por campos que nós precisamos deixar para o Espírito Santo, né? Tem algumas coisas que nós não compreendemos, então nós deixamos para as coisas, os mistérios de Deus, né? Hoje nós vamos iniciar falando sobre a revelação parcial no Antigo Testamento. Muita gente questiona, tem como você analisar a Trindade no Antigo Testamento? Tem, mas de uma forma bem menos, com menos intensidade do que no Novo Testamento. Lembrando que o Antigo e o Velho Testamento é uma forma de nós analisarmos os acontecimentos, mas que a Bíblia ela é poderosa como um todo, tá? Não existe essa separação. Existem algumas igrejas que eles dizem assim, olha, vocês obedecem o Antigo ou o Novo Testamento? Gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você diz que ama Jesus, tá? Qual é a primeira revelação que nós encontramos da Bíblia sobre Jesus? Gênesis 3:15. Então, como é que eu vou cancelar o Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento? Não tem essa possibilidade, tá? Então, quando nós dizemos Antigo Testamento e Novo Testamento, é apenas para cercearmos na história, tá? É como se eu falasse antes de Jesus e depois de Jesus, tudo bem? Então, nós vamos ver agora a revelação parcial no Antigo Testamento. Ainda que não se encontre nas Escrituras a palavra Trindade, é bíblico, no entanto, o fundamento dessa doutrina, presente nos ensinos proferidos por Jesus Cristo e seus apóstolos. A palavra Trindade significa triunidade. Então, eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores que Trindade são 3 pessoas em unidade. Então, o termo mais correto para se referir às 3 pessoas seria triunidade, 3 em uma unidade, tá? Ou a ideia de 3 em unidade. Ela é usada para sintetizar o ensino da Escritura de que Deus é 3 pessoas, porém um só Deus. Então, a Trindade é a única explicação para nós vermos o Pai, o Espírito Santo e o Filho tendo o mesmo poder. Ou você acredita na Trindade ou você se torna politeísta. Não tem meio termo, tá? A Trindade é a explicação para nós crermos em Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Como que eu falo que eu sirvo a um Deus e eu explico o Espírito Santo, o Filho e o Pai? Tá? Às vezes, as pessoas pensam que a doutrina da Trindade é encontrada somente no Novo Testamento. Então, isso é um erro, tá? Embora a doutrina da Trindade não seja explicitamente encontrada no Antigo Testamento, diversas passagens sugerem ou dão a entender que Deus existe como mais que uma pessoa. Por exemplo, segundo Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus disse, façamos. Então, assim, você nem precisa ter muito estudo para você entender que quando alguém diz façamos, é porque tem mais de uma pessoa falando. Porque se eu for fazer um bolo sozinha, eu digo assim, eu vou fazer, ou eu farei. Agora, a partir do momento que eu tiver com mais de uma pessoa, então eu digo assim, olha, vamos fazer, ou então façamos.
tá? Então, só nesse versículo você já compreende que existe mais de uma pessoa. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que o verbo no plural façamos e o pronome no plural nossa significa? Alguns têm sugerido que são plurais de majestade, formas de linguagem que um rei usaria ao dizer, por exemplo, estamos contentes em ceder ao vosso pedido. Contudo, no hebraico do Antigo Testamento, não há quaisquer outros exemplos de um monarca usando o plural de majestade. Portanto, não há evidência que dê apoio a tal ideia. Tá? Então, na tentativa de alguns céticos de explicar esse façamos no plural, então eles assim usam a ideia de que uma pessoa, quando ela tem muito poder, ou quando ela tem poder, então ela utiliza dessa fala, tá? No plural. Mas por que isso só ocorreria aqui? Porque não é uma prática comum dos outros arquivos. Ah, então é mais uma tentativa de duvidar ou de desacreditar. Outra sugestão, e eu estou agora lendo a página 37, tá? Outra sugestão é que Deus estaria aqui falando a anjos, mas não tem nenhuma base bíblica, tá? Você não encontra dizendo que os anjos participaram da criação do homem. Nem foi o homem criado à imagem e semelhança dos anjos. De forma que essa ideia também não convence. A melhor explicação e a única sustentada, quase que unanimemente pelos pais da igreja e teólogos mais antigos, é a de que já no primeiro capítulo de Gênesis existe a indicação da pluralidade de pessoas no próprio Deus. Não que haja uma referência às quantas pessoas, e não temos nada nesse texto que aborde uma completa doutrina da Trindade, mas fica implícito que mais de uma pessoa está envolvida nesse texto. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem algumas doutrinas bíblicas que são explícitas. Então, por exemplo, a doutrina da santificação. É uma doutrina que está explícita. Não tem ninguém que seja um leitor da Bíblia que não saiba que sede santo porque eu sou santo. Não tem uma pessoa que conheça ao Senhor, tá? E que não saiba dessa doutrina da santificação. O que evidencia que uma pessoa foi regenerada. Regenerada é o processo que ocorre interiormente. É a santificação. O que é a santificação? É a regeneração operando de forma que o seu exterior, as suas ações, as suas atitudes demonstrem o que ocorreu aqui dentro. Por isso que eu sempre digo que a conversão, ela é o que ocorre externamente, tá? Resultado de um processo que o Espírito Santo fez interiormente. Por isso que essa história de, olha, vamos dar uma arrumadinha, vamos dar uma lavadinha, vamos tirar isso, começa a usar isso, Isso é uma tentativa de exteriorizar a salvação. Porque o que é a salvação? A salvação é um processo que o Espírito Santo atua no interior. Salvo o interior, o exterior, então ele vai mostrar aquilo que aconteceu aqui, tá? Por quê? Porque salvação é algo que mexe no ser, é ontológico, muda o ser da pessoa. Não tem como um pé de manga, por exemplo, produzir o quê? Jiló. Não tem como, tá? A pessoa que está com uma vida santificada interiormente, o seu exterior
vai mostrar a santidade. E eu não tô falando, gente, eu não estou falando do crentez, do falar corretamente, do parecer santo. Estou dizendo de ser santo, de ter uma mente mudada pelo Espírito Santo, tá? Isso só ocorre de dentro para fora. De dentro para fora. Então, o mesmo pode ser dito de... Então, como que a gente vê e identifica essas três pessoas? Em Gênesis, no capítulo 3, e no versículo 22, agora o homem se tornou como um de nós. Olha a trindade aí novamente. Se Deus fosse apenas uma pessoa, se fosse só o Pai, por exemplo, ele teria que falar assim, olha, o homem agora vai se parecer comigo, conhecendo o bem e o mal. Não, ele disse assim, olha, agora o homem se tornou como um de nós. Então ele estava em mais de uma pessoa. Gênesis capítulo 11, versículo 7. Agora estamos falando da Torre de Babel, daquela tentativa do ser humano de encontrar salvação por si só. O que a Trindade diz? Venha, desçamos e confundamos a língua que falam. Tá? Então não era apenas uma pessoa falando, era mais de uma pessoa falando. Isaías capítulo 6, versículo 8. Quem enviarei? Quem irá por nós? Olha, note aí a combinação do singular e do plural na mesma frase. A quem enviarei? Dizendo de uma pessoa. E quem há de ir por nós? Ou seja, mais de uma pessoa. Tá? Então, o que essa lição está fazendo conosco? Ela está provando para nós, biblicamente, a doutrina da Trindade, porque ela é uma doutrina que está implícita. Ela está implícita em várias partes da Bíblia. Além disso, há passagens em que uma pessoa é chamada Deus ou Senhor, e ela se distingue de outra pessoa que também se diz ser Deus. Além do mais, diversas passagens do Antigo Testamento a respeito do anjo do Senhor sugerem a pluralidade de pessoas em Deus. A palavra traduzida por anjo no hebraico, que é malach, significa simplesmente mensageiro do Senhor. Ele é, então, distinto do próprio Senhor. Todavia, em alguns lugares, o anjo do Senhor é chamado Deus ou o Senhor. Então, no Antigo Testamento, existem algumas aparições que nós chamamos em teologia de teofania. Tá? O que seria a teofania? É quando aparece esse anjo do Senhor, tá? Alguns estudiosos dizem que era o próprio Jesus, tá? Que descia. Quando que nós vemos isso? Quando aqueles 3 anjos foram visitar Abraão. E a Bíblia diz assim, olha, que 2 anjos, depois de se alimentarem e tudo e ficarem ali um pouco com Abraão, eles foram. Só que um ficou conversando com Abraão e lhe contando detalhes do que ia acontecer em Sodoma e Gomorra. Tá? Então, tudo indica que aquele que ficou conversando com Abraão era uma teofania. Tá? Então, o que é teofania? Teofania, se você procurar no dicionário, por exemplo, ele vai estar escrito assim, olha, a manifestação de Deus. Tá? Então, nós vemos isso muito, muito no Antigo Testamento, tá? Então, assim, é um conceito, tá? Completamente, assim, de cunho teológico, que significa a manifestação de Deus, tá? Ou em lugar de Deus.
Tudo bem? Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Ó, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando para vocês de Abraão está lá em Gênesis, no capítulo 18, tá? Então, assim, lá você vê visivelmente essa teofania ou essa manifestação de Deus. Por quê? Porque Deus aparece lá a Abraão na forma de 3 homens. Presta atenção. Então, assim, não se trata de anjos. Por quê? Porque anjo não pode receber adoração. E nessa passagem, Abraão os adora, inclinando-se até a terra. Tá? Então, provavelmente eram 2 anjos e a terceira pessoa, tá, era o próprio Senhor. Tá? Por quê? Porque diz assim, ó, lá no capítulo 18... Diz assim que depois que apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, e levantou os seus olhos, e eis 3 homens em pé junto a ele, e vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se em terra, tá? Então, anjo não pode receber adoração. Se recebeu adoração e não contrariou, tá? É porque era uma teofania, tá? Aí eu sei que tem muita gente, assim, muito curioso, querendo me fazer a seguinte pergunta. Sara, é possível, agora, atualmente, nós recebermos uma teofania? Não. Não, tá? Agora, tá? Isso não vai acontecer. Por quê? Porque agora nós temos o Deus conosco. Agora o Espírito Santo habita em nós e conosco, tá? Jesus veio, morreu, foi assunto ao céu. Agora ele só vai descer aqui. Ele só vai descer aqui quando? Quando ele descer lá no Monte das Oliveiras, junto com a igreja. Tá? Agora, nessa dispensação, nós temos o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade. Tá? Então, só para fazer uma explicaçãozinha rápida nesse sentido aqui, tá? Quem está comigo acompanhando já desde o início já me ouviu falar especificamente sobre esse assunto, né? Mas quem está começando agora, então é isso que é teofania, tá? É a aparição da divindade de uma forma humana. Em outras passagens do Antigo Testamento, o anjo do Senhor simplesmente se refere ao anjo criado, mas ao menos nos textos citados o anjo especial ou o mensageiro do Senhor parece ser uma pessoa distinta que é plenamente divina, tá? Então esse anjo do Senhor é diferente dos anjos comuns, porque existem muitos anjos. Sara, qual é a função dos anjos? A Bíblia diz em Hebreus que a função dos anjos é ser mensageiros de Deus para aqueles que hão de herdar a salvação. Então vamos continuar da onde nós paramos, tá? Então, quando nós lemos a palavra anjo na Bíblia, nós precisamos então ler todo o contexto para saber de que anjo que está falando. Se está falando apenas dos mensageiros ou se está falando do anjo do Senhor, que pode ser uma teofania ou pode ser uma aparição, tá? Como uma manifestação da divindade, tá? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Sara, como é que eu vou ter certeza? Só pelo contexto. Só pelo contexto, tá? Revelação mais completa. Oi. Sara, então assim, não se ora para os anjos? Não se pode orar para os anjos? Não.
Espera só um pouquinho, que eu acho que... Ah, tá. Eu achei que tinha alguém querendo entrar, mas é a Elisa falando aqui no chat. Não, não pode. Os anjos, eles são mensageiros. É como se eles fossem, Tuti, empregados. Vou dar um exemplo, tá? Se você precisa falar com o rei, é que a gente não tem noção, porque a gente vive em república. Mas pessoas que vivem, por exemplo, em monarquia, tem alguns assuntos que ele tem que tratar com o rei ou com a rainha. Quando você chega lá, você vai se ajoelhar para o empregado do rei? Não, a gente nunca se ajoelha para o empregado do rei. A gente só se ajoelha para o rei ou para a rainha, tá? Então, os anjos, Tuti, eles são empregados. A Bíblia diz assim, que eles são mensageiros daqueles que hão de herdar a salvação, tá? Agora, o que é, Elisa? Aproveitando aí para responder a Elisa também, o que é essa proteção por anjos? Não é os anjos que nos protegem, é Deus quem manda os anjos fazerem algum tipo de proteção, tá? Os anjos é como se fossem os serviçais. Então, nós oramos para Deus em nome de Jesus e, se for necessário, Ele envia anjos. Tá? É assim que funciona. Existiu na igreja evangélica, há uns anos atrás, uns hinos que fizeram adorando anjos, falando de anjos e não sei o que de anjo. Isso é completamente antibíblico. Você não vê na Bíblia ninguém mandando adorar anjos, pelo contrário. Por exemplo, quando Jesus ficou 40 dias lá no deserto, a Bíblia diz que depois que ele venceu toda a tentação, os anjos lhe apareceram e lhe serviram. Então ali você observa bem qual é a função dos anjos. É servir, tá? Só que não é assim, não é servir no sentido que você vai mandar os anjos. Porque tem gente que não adora, mas tem gente que fala assim, ô anjo, vem aqui, ô anjo, entendeu? Então assim, não somos nós quem mandam os anjos. Eles são empregados de Deus. Deus envia os seus anjos. Tá? Então essa é a ordem. Tá? Você entendeu, Tuti? Entendi. Elisa? Entendeu? Então tá. Isso é bem complicado, porque principalmente quem tem origem católica, a primeira oração que você aprende é orar para o anjo. Então é assim, é anjo da guarda, e tem crente, Tuti, que não gosta de estudar, que tem um negócio assim com anjo, e o anjo não é para ser adorado. Anjo não é nem para ser lembrado de verdade. A gente sabe que ele existe, mas eles são funcionários ou mensageiros de Deus. Outra passagem também bem interessante. Quando Jesus estava lá sendo interrogado, então tem uma hora que ele diz assim, ó, se eu quisesse, meu pai, eu invocaria ou eu pediria e o meu pai mandaria legiões de anjos para me proteger. Tá? Então fica bem claro também que os anjos são no intuito de ajudar, tá? De cumprir uma tarefa. Revelação mais completa no Novo Testamento. Agora nós vamos para o Novo Testamento, tá? Quando o Novo Testamento começa, encontramos o ensino mais explícito da natureza trinitária de Deus. Antes de olharmos para esse assunto em detalhes, podemos simplesmente relacionar diversas passagens onde as três pessoas da Trindade são mostradas juntas. Então agora a intenção aqui é mostrar para vocês as passagens bíblicas onde a Trindade, as três pessoas aparecem juntas. Então vamos lá. Quando Jesus foi batizado, isso está lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, ao mesmo tempo vemos os três membros da Trindade
executando 3 atividades distintas. Então, o Deus Pai fala do céu, o Deus Filho é batizado, e então ouve o Pai falando lá do céu, e Deus Espírito Santo desce do céu para pousar sobre Jesus e capacitá-lo para o ministério. Tá? Então, ali, quando Jesus foi batizado, então nós vemos os 3 juntos. Jesus sendo batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea, né, de pomba, e o Pai falando: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. Tá? Gente, e a Letícia, hein? Alguém não manda aí uma mensagem para ela fazendo favor? Se ela não conseguiu entrar? Porque ela estava na aula e ela não entrou nesse segundo link. Eu estou preocupada. Então vamos lá. Clara, ela mandou lá que não tá conseguindo entrar. Ela disse que não está conseguindo entrar? Não. Peraí que eu vou ver com ela. Veja o que está acontecendo, fazendo um favor, Elisa. Vai lá. Tá? Que triste. Então vamos lá, vamos continuar, tá? A Elisa vai tentando aí resolver com a Letícia, fazendo um favor. Então, nessa passagem, nós vemos os 3 juntos. No final do ministério terreno de Jesus, isso está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, os nomes Pai e Filho, retirados da ideia deles como família, a mais íntima de todas as instituições humanas, apontam muito fortemente para as personalidades distintas do Pai e do Filho. Quando o Espírito Santo é colocado na mesma expressão e no mesmo nível das outras 2 pessoas, é difícil evitar a conclusão de que o Espírito Santo também é visto como pessoa e de posição igual à do Pai e do Filho. Quando percebemos que os autores do Novo Testamento geralmente usam o nome Deus, que no grego é o Theos, para referir-se a Deus Pai, e o nome Senhor, do grego, é Kyrios, para referir-se a Deus Filho, então fica claro que há outra expressão trinitária. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 6, semelhantemente, o versículo final de 2 Coríntios é trinitário em sua forma de expressão. Então vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, olha aqui, está falando do Espírito Santo, está tratando ele como Senhor e como Deus. Ou seja, não fica nenhuma dúvida de que o Espírito Santo é Deus. Tá? Agora, olha em 2 Coríntios 13 e 13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha aqui novamente. Novamente aqui nós vemos as 3 pessoas ao mesmo tempo, tá? Vemos, é claro, que não dá para nós olharmos todas as referências aqui em aula, mas vocês têm a possibilidade de estudar aí durante a semana. Se você conferir todas as referências existentes nesse livro, você vai ver que são provas, são provas
irrevogáveis de que a Trindade é uma doutrina, tá? Séria, uma doutrina que realmente existe. As 3 pessoas da Trindade são mencionadas juntas na frase de abertura de 1 Pedro e em Judas. Os cristãos primitivos mantinham como um dos fundamentos da fé o fato da unidade de Deus. Tanto o judeu quanto o pagão podiam testificar: cremos em um Deus, mas ao mesmo tempo eles tinham as palavras claras de Jesus para provar que ele era Deus. Os escritores do Novo Testamento referiam-se a Jesus, colocando fim a uma linguagem que indicava reconhecerem Jesus como sendo, sobre todas as coisas, Deus bendito para sempre. E a experiência espiritual dos cristãos apoiava estas afirmações. Ao conhecer Jesus, conheciam-no como Deus. O mesmo se verifica em relação a Deus e ao Espírito Santo. Os cristãos primitivos criam que o Espírito Santo habitava neles, ensinando-os, guiando-os e inspirando-os a andar em novidade de vida. Não era meramente uma influência ou um sentimento, tá? Então, na igreja primitiva, isso não era problema, não era dificuldade, tá? Eles tinham isso muito claro, porque a igreja primitiva era composta por judeus. Então, eles cresceram crendo que havia um só Deus. Porém, veio Jesus. Então, quando Jesus foi morto, então eles creram, tá? Em Jesus. E quando Jesus foi assunto ao céu, então eles tiveram as manifestações do Espírito Santo, crendo também no Espírito Santo. Então a igreja primitiva não tinha problema em crer na Trindade, tá? Aí, na página 39, nós vemos este quadro, tá? Que nada mais é do que as 3 pessoas distintas descritas como divinas. Então vamos lá. Nós temos aqui, olha, na primeira parte da tabela, nós temos Deus é um, 3 pessoas distintas descritas como divinas. Na segunda parte da tabela, nós temos o Antigo Testamento. E na terceira parte, no Novo Testamento. Então, nós vamos ler para vocês verem que tem muita coerência, tá? Deus é um. Então, nós temos o Shema, tá? No Antigo Testamento, que é recitado 3 vezes ao dia por todo judeu, que é o seguinte verso de Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí nós vemos aqui no Novo Testamento, olha, assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tá? Então nós vemos aqui, ó, 1 Coríntios, 1 Timóteo e Tiago. Aí nós vemos a outra passagem, o Pai. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Isso está lá em João, em Coríntios, em Filipenses, em 1 Pedro. Aí nós vemos agora a fala do Filho. O Filho. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nós temos essa fala em Salmos 2:7, Salmo 68, Isaías e Hebreus. Vamos ver no Novo Testamento. Nós temos, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Isso está lá em Mateus capítulo 3 e o versículo 16. Aí nós temos o Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha onde estava o Espírito Santo aqui, ó.
Tá? Isso encontra lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que confere com Êxodo, capítulo 31, versículo 3. E com Isaías, tá? E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos, disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então aqui nós vemos as 3 referências no Antigo Testamento e aqui nós vemos, tá? No Novo Testamento. Mas um ser ao qual poderiam conhecer e com o qual suas almas poderiam ter verdadeira comunhão. Ao examinarem o Novo Testamento, ali acharam que ele era descrito como possuindo os atributos de uma personalidade. Assim, a igreja primitiva se defrontava com estes 2 fatos, que Deus é um e que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Estes 2 grandes fatos concernentes a Deus constituem a doutrina da Trindade. Uma pessoa da Trindade envia outra. O Pai enviou o Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Daí ser clara a distinção das 3 pessoas. Paulo nunca cessou de crer na unidade de Deus, como lhe fora ensinado, desde a sua mocidade. O apóstolo insistia que não ensinava outra coisa senão aquelas que se encontravam na lei e nos profetas, ou seja, Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No entanto, pregava a divindade de Cristo e a personalidade do Espírito Santo e incluiu as 3 pessoas juntas na bênção apostólica. Meus queridos, até aqui, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida tem surgido até aqui sobre a Trindade? Sara, Oi. a primeira igreja que se formou foi o Pedro, o apóstolo de Jesus que formou a primeira igreja, foi Pedro. Tuti, é assim. Quando Jesus foi assunto ao céu, tá? Então, eles ficaram reunidos lá em Jerusalém, porque Jesus pediu que eles ficassem lá em Jerusalém, até que eles fossem revestidos do poder, tá? 40 dias depois, desceu sobre eles o Espírito Santo, tá? Na descida do Espírito Santo, então, ali, tá? Ali o nascimento da igreja. Então, aqueles quase 120 que estavam ali, aquilo ali foi a primeira igreja. Porém, Tuti, segundo os escritos de Atos, havia ali aproximadamente 16 nações representadas. Por quê? Porque era uma festa. E naquela festa, vinha todos os judeus de várias regiões, porque eles tinham que vir a Jerusalém para a festa. Essas 16 nações que estavam representadas ali por aquelas pessoas, cada pessoa onde eles chegaram, eles abriram uma igreja. Entendeu? Então assim, foi aqueles aproximadamente 120 que estavam ali, tá? Eles fundaram uma igreja, cujo pastor de Jerusalém foi Tiago, o meio-irmão de Jesus. Tá? Então, Tuti, até aproximadamente 300, o ano 300 depois de Cristo, então nós chamamos então de, assim, até 100 anos depois de Cristo, aproximadamente no século 100, então nós chamamos de a igreja primitiva. De 100 a 300, a igreja dos pais apostólicos, que daí eram aquelas pessoas que foram discípulos dos discípulos, tá? Aí, no ano 300, Constantino une a igreja ao Estado.
Aí aquela confusão que nós já falamos, tá. que daí a igreja começa a se perder, tá? Mas assim, a igreja era uma igreja, Tuti, ortodoxa, até mais ou menos o ano 100. Entendeu, Tuti? Não, entendi. Agora eu entendi. Eu achei que a primeira igreja que tinha se formado era Pedro. Pedro que tinha formado a primeira igreja. Mas Não, agora eu entendi com a sua explicação. Então, cada povos daquela nação formou-se várias igrejas. Isso. Inclusive, Tuti, é assim, ó, quando a Igreja Católica, por exemplo, romana, quer defender que Pedro é a pedra principal, se você lê, Tuti, Atos, que é a formação da igreja, Atos inteiro, você vai ver que até o capítulo 6 de Atos, Pedro é uma figura muito importante. Do capítulo 2 até o capítulo 6 é uma figura muito importante. Depois disso, Tuti, ele perde vamos dizer assim, a importância para Paulo. Então, se fosse para alguém ser o fundamento na terra, eu estou dizendo, da igreja, então seria Paulo e não Pedro. Porque é Paulo, então, que sai abrindo igreja e mais igreja, entendeu? Sei. Então, assim, é bem assim, parece complexo, mas não é, tá? Então, assim, aí quando nós vemos lá em Atos 5, por exemplo, a ideia é que Pedro é a liderança da igreja. Por quê? Porque Ananias e Safira, eles vão levar a fazenda lá que eles tinham vendido e mentido para Pedro. Tá? Aí depois você vê Pedro sair de cena, né? E daí então entra em cena Paulo, Barnabé, Silas. Tá? E você vê esses outros personagens entrando, tá? Mas assim, Tuti, a ideia é que naquele dia, em Atos 2, na fundação da igreja, então, a igreja ali em Jerusalém, tá, se formou e cada pessoa que estava representada ali em Atos 2 foi para a sua região e lá cada um abriu uma igreja. Entendi. Tá bom? Gente, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tô achando vocês muito quietinhos. Elisa, tudo certo? Rose? Tudo certo? Então, tá bom. Letícia, você conseguiu entrar? Deu tudo certo? Deu, consegui. Então tá bom. Muito bem, então vamos continuar, tá? A pluralidade de pessoas na divindade. No Antigo Testamento, o uso de pronomes no plural aponta para, ou pelo menos sugere, a pluralidade de pessoas na divindade. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso da palavra singular nome em referência a Deus Pai, Filho e Espírito Santo indica uma unidade dentro da Trindade de Deus. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que ele está tentando dizer aqui, o nosso escritor? Que quando nós vemos a palavra, o nome Deus, ele quer que nós entendamos que eles têm o mesmo propósito, eles vivem numa plena unidade. Gente, para nós é tão difícil compreender isso, porque para nós é difícil ficarmos unidos até com a nossa mãe. Se você se lembrar da sua adolescência, você vai se lembrar de algumas ocasiões em que sua mãe falava algo para você e você pensava assim: meu Deus, ela não me conhece, ela não entende o que eu estou querendo dizer. É difícil para nós mantermos a unidade, o propósito, o mesmo propósito. Tá? Então, por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa, então nós temos uma rebeldia intrínseca em nós. Mas na figura do Filho, do Espírito Santo e do Pai, isso não ocorre. Gente, eles são assim, ó.
eles são unidos e em nenhum momento essa união termina e nunca vai terminar, tá? Então aí nós temos uma outra tabela, olha, pessoas com a mesma essência, atributos aplicados a cada pessoa. Então isso daqui é uma tabela que vai provar para nós que a mesma essência do Pai é a mesma essência do Filho, que é a mesma essência do Espírito Santo, tá? Atributos. Atributos você pode entender como qualidades, tá? Isso são atributos. Eternidade. O Pai possui, tá lá em Salmos 90. O Filho possui, o Espírito Santo possui. Poder. O Pai possui, o Filho possui, o Espírito Santo possui. A onisciência. O Pai possui, o Filho possui, o Espírito Santo possui. A onipresença. Então, assim, deixa eu explicar o que é onisciência. É saber de todas as coisas. Tá? O que é onipresença? É estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Santidade, os três possuem. Verdade, os três possuem. E benevolência, os três possuem, tá? Olha aqui, a igualdade, lá na página 41 nós temos a igualdade com diferentes funções. Atividades que envolvem todas as três pessoas. Então nós temos o atributo, nós temos a criação do mundo, a criação do homem, o batismo de Cristo e a morte de Cristo. Todos os três participaram dessas funções. Todos os três participaram da criação do mundo, todos os três participaram da criação do homem, todos os três participaram do batismo de Cristo e todos os três participaram da morte de Cristo. Ou seja, eu acredito que não precisa mais de prova, tá? Para a Trindade. Então, ela é uma doutrina existente, tá bom? Então, agora vamos para o questionário. Quem fez o questionário? Aí da página 42, tá? Então, número 6 foi o Tertuliano, tá? Foi o Tertuliano quem cunhou a palavra Trindade. A número 7 não é uma questão defendida por Ário, tá? Cristo não teve princípios. A 8, a doutrina do trinitarianismo, tá? É a letra A. Jamais é ensinada explicitamente nas Escrituras. Essa é a resposta. E a 9. A 9 é a letrinha C. E a 10 também está correto. Se Deus existe, como nós sabemos, a Bíblia não tem em nenhuma parte empenho para provar a existência desse Deus. Bom? Mas a Bíblia dá testemunho de Deus. Então, ela, assim como ela não tem a ideia de ficar preocupando-se em provar a existência de Deus, ela dá testemunho de Deus em ação no mundo físico, na história e na vida particular dos indivíduos. Esses testemunhos despertam e aperfeiçoam e fortalecem a fé na pessoa de Deus. Embora a Bíblia fale de homens que dizem em seus corações que não há Deus, a presença divina no mundo é fato real e insofismável, ou seja, não há engano na presença divina de Deus no mundo. Os ateus, praticamente que tentam banir a Deus de seus pensamentos, fazem-no pelo fato de o terem retirado primeiramente de suas vidas.
mas é de um escritor alemão a desconcertante frase sobre o ateísmo. Cada ateu abriga um crente no coração. Essa frase, gente, é o máximo. Por quê? Porque os ateus, eles passam a vida tentando provar que Deus não existe. Tá? E se eu não cresce que algo é possível de existir, por que eu ia perder uma vida tentando provar que ele não existe? Né? É algo assim, inconcebível. Existência de Deus. Lembrando que aqui agora nós estamos nos referindo ao Pai. Tá? Estamos nos referindo ao Pai. De acordo com alguns biblistas, a existência de Deus é uma verdade primária e fundamental. Uma verdade é primária ou fundamental quando se caracteriza pela universalidade, necessidade e autoevidência. Ou seja, uma verdade que é aceita universalmente, que se impõe como necessária para que se possam explicar as demais realidades e que se mostrem por si mesma, sem depender de uma prova preliminar dada pelo homem para ser aceita. Então, presta atenção aqui. Todo cientista, quando ele quer dizer que Deus não existe, ele diz assim, ó, há uma força, tá? Ou há uma... A maioria diz uma força, mas ele diz assim, ó, há algo por trás. É uma maneira dele, tá? Não dizer, não propagar que Deus criou todas as coisas. Então ele diz, há uma força, há um start, ou seja, tem alguém que começou, tá? Só para não delegar a quem realmente é de direito a glória. Tá? É concebido como verdades primárias o tempo, o espaço, o número, a causa e efeito, a ideia do bem e do mal. As noções dessas verdades são intuitivas no homem e se desenvolvem pela experiência. Assim é também Deus e se desenvolvem pela experiência. Assim é também Deus para o ser humano. Uma verdade fundamental, primária, que é aceita e vivida na experiência da vida. Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte: o homem pecou e foi separado, foi divorciado de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, então agora nós somos novamente religados a Deus. Quanto mais comunhão eu tenho com Deus, mais Ele se mostra a mim. Tá? Então, essa é a ideia. A ideia é que vai havendo umas noções maiores sobre Deus. É como o processo da educação, tá? A filhinha da Elisa, por exemplo, ela está na escola. Então, ela vai se desenvolvendo e se familiarizando com a educação, até chegar ao ponto de ser uma graduanda, depois de uma pós-graduada, depois ser uma PhD em alguma área. Então, ela foi se familiarizando aos poucos com aquele conhecimento. Deus é da mesma forma. Não adianta uma pessoa que lê apenas o Salmo 23 querer ter o mesmo conhecimento de Deus do que uma pessoa que está estudando de Gênesis e Apocalipse anos e anos. Tá? É um fato isso, tá? É um fato. A ideia de que Deus existe é universal. Em qualquer cultura, povo ou época, encontra-se esta crença. A existência de Deus é necessária para que o homem tenha resposta adequada para as questões fundamentais levantadas pelo pensamento humano. Ela é autoevidente, mostra-se por si só, independente de ser aprovada pelo homem para que seja aceita por verdade. É como uma flor que
exalando seu perfume, prova sua existência e presença aos circunstantes que têm a capacidade de sentir o cheiro. Tá? Então, o que essa ideia está dizendo? Que a existência de Deus, ela é uma resposta adequada para coisas muito simples, muito simples. Eu gosto muito de orquídeas, eu já tive um orquidário, inclusive com mais de 100 qualidades de orquídea. Então eu sempre digo assim, ó, que por que eu gosto tanto de orquídea? Porque quando eu olho para a flor da orquídea, não tem como aquilo não te levar para a grandeza de quem criou a orquídea. Porque, gente, é uma qualidade de tons, é uma qualidade de detalhes. Tá? Não tem como você olhar para a natureza criada e aquilo não te levar automaticamente para a grandeza do Criador. Infelizmente, eu estava comentando com a Daiane essa semana, infelizmente a ciência, quando descobre algo fenomenal, ela adora a criação, ao invés de adorar quem criou aquele algo tão fenomenal. Né? É o ser humano. Acerca de Deus, disse Jó, faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então, se você pudesse resumir Deus, você poderia resumir nesse texto de Jó. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Não é porque não compreendemos uma coisa que ela deixa de existir. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Os cientistas não conseguem localizar, tá? Aonde está? Aonde termina o corpo e começa a alma, onde termina a alma e começa o espírito, onde termina a alma e termina o espírito. Eles não conseguem conceber. Mas não é porque eles não conseguem conceber que não existe corpo, alma e espírito. Mesmo que Deus não seja alcançado pela compreensão humana, ele continua reinando soberano sobre tudo e sobre todas as coisas. Isso está escrito em Isaías capítulo 43 e versículo 10. E qual que é a natureza de Deus? Deus é apresentado na Bíblia como infinitamente perfeito. Logo, a sua obra é perfeita e também os seus caminhos. Todas as características de sua pessoa e de natureza não são apenas expressões de alguma atitude que demonstra ou possui, mas constitui a própria substância de sua divindade. Então, todas as características de natureza, tá, não são expressões, mas são a própria substância da sua divindade. Não se pode explicar a natureza de Deus, mas somente crer nele. Podemos basear nossa doutrina sobre Deus nas pressuposições já citadas e nas evidências demonstradas nas Escrituras. Alguns textos bíblicos atribuem à pessoa de Deus qualidades que os seres humanos não possuem, ao passo que outros textos o descrevem em termos de atributos morais compartilhados pelos seres humanos, ainda que de forma limitada. Por exemplo, Deus é santo por natureza e o homem por participação. Então preste atenção. Quando a Bíblia diz que Deus é santo, significa que não existe nenhuma parte onde Deus não seja santo. Quando a Bíblia diz que o homem é santo, significa que o homem está em fase de santidade por estar unido a Cristo Jesus. Quando o homem está unido a Cristo Jesus, ele então permite, através de Jesus, que o Espírito Santo, fazendo morada nele e alterando o seu caráter, alterando a sua personalidade, alterando a sua natureza, seja santo. Mas é uma santidade parcial.
Nunca um ser humano vai ser santo, santo, santo como é o nosso Deus. Então isso precisa ficar bem claro para nós. Nunca um ser humano vai chegar ao nível de santidade como é Deus. Tá? O Antigo Testamento usa o termo santo em sentido absoluto, apenas quando se refere à majestade incriada e inteiramente inacessível de Deus, sendo que tudo mais em comparação a Ele é o absolutamente não santo. Em comparação a Deus, ninguém e nada é santo ou puro. E homem nenhum pode se atrever a chamar-se santo ao lado de Deus. Só Deus santifica. Isto é, só Ele faz o homem participar da sua santidade. É de Deus que vem a santidade de Israel. Então, queridos, é tão complicado essa fala, porque hoje existem tantos santos, tantas pessoas que foram elegidas como santo, porém, não existe nenhum ser humano que tenha santidade, falando de natureza, apenas Deus. Nós estamos em fase de santificação, ou seja, as nossas ações estão sendo santificadas pela atuação do Espírito Santo em nós. Mas a nossa essência, a nossa natureza não é santa. Pelo contrário, é pecaminosa, desde que o pecado entrou no mundo. Tudo bem até aqui, gente? Tudo certo? Muito bem, qualquer coisa aí, vão fazendo perguntas, tá? A esse princípio, segue imediatamente o seu aspecto ético, que é realçado, sobretudo, pelo contraste com a pecaminosidade do homem. Então, qual que é a ideia aqui? Lembrando que ética e moral aqui é relatado como o conjunto de regras, que o ser humano vive. Se você conversar com um índio, por exemplo, que nunca teve contato com a civilização, ele tem o seu conjunto de regras, ele tem os seus princípios éticos, tá? Ele tem uma hierarquia lá dentro da sua tribo, onde ele vive, ele tem lá as suas regras. E quando você vai pesquisando isso a fundo, você vai ver que existe ali relances de uma santidade perdida. Se você perguntar para o maior criminoso que existe, se você perguntar para ele assim, você não sabe que isso que você fez é errado? Ele vai te dizer, eu sei que é errado. Eu sei que eu não deveria fazer isso. Tá? O que é isso? Isso é relances de uma santidade outrora existente na pessoa. Por quê? Porque o homem foi criado sem pecado. O homem foi criado para viver uma vida de santidade. Porém, como diz Romanos, quando o homem pecou, o pecado entrou no mundo, o inimigo das nossas almas ganhou legalidade agora para atuar nos filhos das trevas, ou seja, naquelas pessoas que fecham o seu coração para Deus. A natureza de Deus, ela é identificada com mais frequência por aqueles atributos que não possuem analogia com o ser humano. Deus existe por si mesmo, sem depender de outro ser. Ele é a fonte originária da vida. Tanto ao criá-la quanto ao sustentá-la, Deus é espírito. Ele não está confinado à existência material e é imperceptível ao olho físico. Agora, gente, acompanhe aqui comigo o meu raciocínio. Como que você explica um Deus imaterial se nós, enquanto humanos, precisamos do concreto para conceber as coisas?
Por isso que Paulo diz que coisas que os olhos nunca viu, né? Que nunca chegou ao coração, que nunca a mente concebeu, é o que está guardado para nós. Porque nós não conseguimos, com essa mente limitada, conceber algo que nós não podemos tocar. Algo que nós temos que imaginar sem fazer concepção com algo que já existe. Porém, quando se trata de Deus, a Bíblia diz que Deus é Espírito. Diz que Ele está confinado à existência. Ele não está confinado à existência material, ou seja, Ele é imaterial. E Ele é imperceptível ao olho físico. Tá? Ou seja, com essa nossa carcaça terrena, nós não seríamos capazes de ver a Deus. Sua natureza, ou seja, a natureza de Deus, ela é imutável. Então Deus não muda. Eu tenho certeza que você conhece alguém que era de uma forma, anos depois você encontrou aquela pessoa e aquela pessoa está completamente diferente. Pensamentos diferentes, formas de agir diferentes, tá? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Porém, o nosso Deus, a sua natureza, ela é imutável. Deus não se altera. Não se altera. Aquela ideia que nós aprendemos nos livros, né, na escola, dos deuses gregos, que ficam irritados, que ficam bravos, então eles vão e mandam as tempestades, os raios, as trovoadas. Isso não é o nosso Deus. Tá? O nosso Deus, ele é imutável, ele não é alterado. Ele não depende do humor, tá? Do dia. Posto que o próprio Deus é o fundamento do tempo. Então isso daqui é outra coisa que nós precisamos tomar cuidado. O nosso Deus, ele não precisa do tempo para agir. Então, isso é muito complicado para nós compreendermos, porque assim, a gente fica pensando, nossa, eu amanhã, às 10 horas da manhã, tenho uma consulta. Tá? Isso não existe com Deus. Deus, ele tem a criação de Adão e Eva, o novo surgimento do mundo a partir de Noé e dos seus filhos. Ele tem Jesus Cristo morrendo na cruz. E ele tem o último dia da existência nossa, tudo em tempo real. Por quê? Porque ele é o fundamento do tempo. Ele criou o tempo e ele vive fora do tempo. Ele não pode ser limitado pelo tempo. Por quê? Porque ele é eterno. Ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é totalmente consistente dentro de si mesmo. O espaço não pode limitar Deus. Tá? Não pode. Por quê? Porque ele é onipresente. O que isso significa? Significa que Deus está ao mesmo tempo em todos os lugares. Você não precisa orar assim, ó. Seu filho saiu de casa e você ficou preocupado, você não precisa orar assim, ó. Deus, sai daqui nesse momento e vai lá resgatar o meu filho aonde ele estiver. Porque Deus, ele está ao mesmo tempo em todos os lugares. Gente, isso é maravilhoso, isso é para aumentar a nossa fé. Nós servimos a um Deus que, além de ter todo o poder nos céus e na terra, além de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele conhece todas as coisas. Então, ele não é limitado, tá? Ele não é limitado. Então, o espaço não pode limitar Deus, pois ele é onipresente. Deus também é onipotente. O que é isso? Ele tem todo o poder. Por que existe inveja no meio das pessoas que não conhecem a Deus? Porque quem conhece a Deus não pode ter inveja, tá, gente? Porque os invejosos, eles acham assim, ó. Se a Rose conseguir essa promoção,
ela vai tirar de mim o direito de ter essa promoção. Se a Magali conseguir esse posto na escola, ela vai tirar de mim a possibilidade de chegar lá. Isso que são pessoas invejosas. Então eles tentam derrubar os outros, tá? Porém, nós que conhecemos a Deus, nós precisamos nos lembrar de que Deus, ele tem todo o poder e ele tem uma dispensa cheia de coisas boas para cada um de nós. Aquilo que ele deu para Tuti, ele não deu para mim. Aquilo que ele deu para mim, ele não deu para o Gabriel. Aquilo que ele deu para o Gabriel, ele dá a cada um de nós, ele dá coisas específicas. E quando ele dá para um, ele não tira do outro. Nós temos essa ideia assim, mesquinha, assim. Ai, tem 2 pacotes de bolacha no armário, eu tenho 3 filhos. Eu vou dar um pacote para um filho, outro pacote para outro filho, e um terceiro filho vai ficar sem comer bolacha. Gente, o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, ele tem, claro que eu estou dando exemplos, ele tem na sua dispensa bênçãos, dons, talentos, capacidade para os 7 bilhões e pouco de pessoas existentes no mundo. Então não há motivo para nós termos inveja, ciúme, tá? Esse tipo de pecado, que são obras da carne, tá bom? Então Deus, ele é onipotente, ele é poderoso para fazer tudo que esteja de acordo com a sua natureza e segundo os seus propósitos. Além disso, ele é onisciente. O que é ser onisciente? Ele conhece todas as coisas passadas, presentes e futuras. Então, não precisamos estar ansiosos por coisa alguma, porque o Deus que nós servimos, ele conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro. E ele cuidou de nós no passado, ele cuida de nós no presente e ele vai cuidar de nós no futuro. Na página 50 diz assim, olha, em todos esses atributos, o cristão pode achar consolo e a confirmação da fé, ao passo que o incrédulo é advertido e motivado a crer. De acordo com Karl Braten, Deus também é contínuo, como tem um ser contínuo. Tudo mais é temporário. É preciso ressaltar ainda que não existe contradição entre a natureza perfeita de Deus e o poder, e o seu poder ilimitado. Então, gente, olha, Deus, ele é único, que foi, é e sempre será. Nós nascemos já com prazo de validade, tá? O Salmo 90 diz isso muito claro para nós. Hoje eu estou aqui com vocês, daqui a alguns anos possivelmente não me enxergo mais, não consigo andar mais direito, não consigo mais ficar nessa posição quase 12 horas como eu fico hoje, tá? Por quê? Porque eu sou limitada, porque eu tenho prazo de validade. O nosso Deus não, o nosso Deus, ele é perfeito e ilimitado. Deus se manifesta através dos atributos da sua natureza, tá? Então eu vou apenas fazer essa primeira parte aqui, olha. E depois nós vamos ter que deixar para a próxima aula, tá? Então Deus se manifesta através dos atributos da sua natureza. Existem também os aspectos vistos no relacionamento de Deus com o homem. Eles se manifestam de forma limitada nos outros seres criados. Vamos agora estudar as características da natureza de Deus, que de modo perfeito expressam a excelsa pessoa do eterno Deus. Então vamos lá. Deus é a verdade absoluta. Então, o homem, ele deseja ardentemente encontrá-la, porém, muitos a procuram em outras fontes.
Então o ser humano, ele tem um anseio em encontrar Deus, só que ele procura em lugares onde Deus não está. Então Deus é a própria verdade, não somente pratica a verdade. E tem atitudes e palavras que perfeitamente condizem com a verdade, mas Deus é a própria verdade, tá? Se você conhecer alguém que se diz conhecedor de Deus e é um mentiroso, então ele não conhece a Deus, porque Deus é a verdade. E quem serve a Deus também só profere verdades. A verdade é a substância da sua pessoa. Por isso, ele é chamado Deus verdadeiro. Esta substância caracteriza não somente Deus Pai, mas também Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é também a fonte da verdade. Por isso, ele é chamado o Deus da verdade. Toda a verdade que existe no universo tem em Deus a sua origem. As suas obras e a sua palavra são sempre verdade. Sempre seja Deus verdadeiro. O Deus eterno ou eterno Deus é luz perfeita e, portanto, é inteiramente impossível que nele haja trevas. Isto é, que Deus possa negar a si mesmo ou mentir. Então a verdade do Senhor é para sempre. Assim como Deus é eterno, assim são também eternos os atributos da sua natureza. A sua verdade é para sempre, se estende de geração em geração. Deus jamais pode revogar a sua palavra, porque a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. E Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, o que é isso? O que está implícito aqui? Tá? Nessa palavra. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Significa que é impossível que Deus venha, tá? Passar, que ele não venha mais a existir, significando que tudo que Deus diz é verdade. Então, para nós terminarmos a nossa aula de hoje, tá? Então, eu gostaria de dizer assim, olha, se você está passando por qualquer situação difícil e de repente você venha dizer, né? Meu Deus, só Deus para intervir na minha situação ou no meu problema. Você fique tranquilo, porque quando a Bíblia diz que Deus é fiel, é verdade, você pode acreditar, independente se seja uma situação no seu campo profissional, na sua vida conjugal, na sua vida com os filhos, na sua vida financeira ou de repente um problema de saúde, você fique tranquilo, tá? Porque o Deus que nós servimos, ele é a verdade. E quando ele diz que ele cuida de nós, você pode acreditar que ele realmente cuida de nós, tá? Então, meus queridos e meus queridos e queridas, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Anastácio chegou aí no finalzinho. Vamos ver se na segunda-feira que vem não tenha nenhum problema para entrar, né? Então, nós perdemos hoje quase meia hora da nossa aula, com essa questão de dificuldade para entrar, né? Mas estou feliz de estar aqui com vocês. Na próxima aula nós vamos terminar de estudar a doutrina do Pai e nós vamos começar então na doutrina do Filho e por último a doutrina do Espírito Santo, que vai levar daí 2 lições, tá bom? Então, quero agradecer a vinda de vocês, Deus abençoe, tá? E nós vamos fazer uma oração se não tiver nenhuma pergunta. Mas se tiver alguma pergunta, por favor, estou aqui para responder. Alguma? Tá tudo certo, então? Se não tem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, alguém quer fazer alguma colocação? Gabriel, Anastácio? Tudo certo?
Então tá bom, então vamos orar e agradecer ao Senhor, né, por mais esta aula. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta aula. Queremos te agradecer por ser o nosso Deus. Queremos te agradecer por ser onipotente, onipresente, onisciente. E queremos te louvar, Senhor, porque somos finitos, somos limitados. Mas o Senhor é um Deus eterno. O Senhor é um Deus que não conhece limitação. Então queremos colocar diante do Senhor o nosso país. Queremos colocar diante do Senhor o Brasil. Que o Senhor possa intervir, Jesus, na nossa nação. Queremos colocar diante do Senhor todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. E queremos te adorar. Queremos te louvar por ser o nosso Deus. Muito obrigado, Jesus, por cuidar de nós nos mínimos detalhes. Queremos te pedir que o Senhor abençoe cada lar aqui representado por esses queridos irmãos que estão estudando a tua palavra. Que o Senhor abra o nosso entendimento e nos ensine, Senhor, e que nós possamos ser praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. Muito obrigado, Jesus. Fique conosco em toda a nossa vida, em todo o nosso viver. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.